Depois o Davi mandou R$ 60 pra eu ver o vídeo acelerado, tá? Então eu vou ver o vídeo acelerado enquanto eu tô comendo aqui também. Olá. Avatar não é um desenho novo. Na verdade, Avatar já acabou tem quase 10 anos. Ai, meu Deus do céu, velho. A continuação de Avatar também já acabou. Mas ainda é considerado até hoje não apenas um dos melhores desenhos já feitos, mas um dos melhores programas de televisão que já foram feitos no Ocidente. Concordo, Hoje tá? a gente vai conversar um pouco sobre por que é isso. Fica muito bem escrito. É um ótimo caso de estudo. Como eu disse, Avatar não é nenhuma novidade. Então, eu espero que todos tenham assistido, mas, em respeito àqueles que não assistiram, como de praxe, eu vou fazer a análise do desenho sem dar spoilers na medida do possível, né, gente? Ainda é uma série de desenho que acabou há 10 anos atrás. Então, alguma noção eu já considero como conhecimento público. Avatar conta a história de Aang, um menino que tem poderes de controlar o ar, e a sua guerra contra os malvadões da Nação do Fogo, que querem dominar o mundo porque eles controlam o fogo. Explicando assim, mesmo sem fazer careta, não parece uma coisa muito profunda. Olha só, Que premissa raramente é profunda. a primeira impressão nem sempre é a que fica. Avatar tem todo esse pano. Mas, pô, a primeira impressão de Avatar é muito boa, tá? É muito bem conduzido, é muito bem dirigido, é muito bonito, é muito interessante. Não é igual a caricatura que ele fez. Ele também jogou lá embaixo o negócio. E Avatar é um desenho infantil, não se engane com isso. A censura na rede americana é Y7, ou seja, um desenho para crianças a partir de 7 anos. Cara, literalmente, todo esse lance de inventar a dobra de ar, basicamente tem os personagens que controlam o ar, os personagens que controlam o fogo, controlam a água e controlam a terra. Isso foi uma forma que os criadores do desenho fizeram para conseguir fazer um desenho de ação sem violência. Porque nos Estados Unidos, se você mostra alguém dando um soco ou tomando um soco, você já tá automaticamente fora do quadro de programação infantil. Apesar de ser infantil, Avatar mostra a diferença entre ser infantil e ser infantiloide. Esse é um desenho extremamente profundo que toca em Ser infantil não é uma característica negativa, tá? Essa é a diferença que ele tá fazendo de infantil e infantiloide. Pega Digimon, é infantil, mas não é tão... Em alguns pontos eu acho bem mais profundo que Avatar. temas pesados e importantes e relevantes pra todo mundo. Eu entendo, o desenho começa infantilzinho mesmo, beleza? O primeiro episódio, os primeiros episódios mostra que tem dois irmãos, e primeiro episódio não é spoiler, né, galera? É uma série de 3 temporadas. Tem dois irmãos que encontram um menino congelado, e ele descobre que ele consegue controlar o ar, e aí ele descobre que ele ficou 100 anos congelado, e teve toda uma guerra durante o tempo que ele tava congelado, e agora ele vai ter que salvar o mundo. É uma coisa meio RPG infantil, né? O grupo de crianças com poder da amizade vai salvar o mundo. Tem alguns pontos importantes em Avatar que separam ele dos outros desenhos. O primeiro é que o tempo passa e os personagens envelhecem. Isso é notável. É muito mais do que simplesmente o menino que tem 10 anos no episódio 1 dizer que tem 13 anos ou 14 anos no episódio final. Eles envelhecem e amadurecem física e mentalmente. Quando eles tomam golpes em batalha, isso gera cicatrizes que os acompanham ao resto da série. E contato que eles têm com outros personagens, por menor que seja, se esse contato gera alguma cicatriz emocional, por falta de um termo melhor, isso também é levado em consideração até o fim da série. Avatar, apesar de ser infantil, trabalha muito bem o desenvolvimento de um relacionamento entre toda uma série de personagens. O próprio Avatar, que é o menino Aang, que é extremamente pacifista. Cara, vamos não... Eu vou fazer uma coisa que inclusive vai ajudar a não spoiler. Valeu, mas não sei se isso sobre R$ 100, se puder usar como crédito pra algo agradeço. Pode sim, tá, isso é tranquilo. E leitura é diferente de vídeo, né? Depois a gente vê, você pode pedir mais vídeo que a gente assiste. Não sei se hoje, mas a gente assiste, tá? A série pra quem não viu ainda. Vamos falar dos termos reais do mundo real que usaram pra basear esse desenho. O Aang é um jovem mongezinho budista. Como todo bom budista, ele acredita em poder da vida acima de todas as coisas. Ele é estritamente vegetariano e absolutamente pacifista. Ele evita ao máximo começar um conflito. Ele é encontrado por um casal de irmãozinhos esquimós, que seus povos foi basicamente massacrado, sabe? São dois dos últimos esquimós que restam. Contra a militarista Nação do Fogo. Não quero fazer nenhuma comparação com o mundo real, mas eu me pergunto se em algum momento na história da humanidade aconteceu de um povo que tinha acesso a armas de fogo ser colocado em combate com povos tribais. Eu não sei, cara, é uma coisa muito fantástica. Nunca... Quando Dragon Ball faz o tempo passar ninguém fala, mas Avatar né? Pra você ver como é que o povo é clubista, hein? Mas, gente, isso é a história da humanidade. Uma civilização tem um poder bélico mais avançado que a outra e invade a outra. Não é nem questão de arma de fogo. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Era do bronze, era do ferro, era do bronze, era da pedra, era do aço, e por aí vai. Mas ele tá certo, é uma alegoria.
aconteceu, nunca na história da humanidade aconteceu, de uma galera que tinha acesso a fogo e sabia como fazer fogo e como controlar o fogo para seus propósitos, ser colocado em combate direto com nações tribais. Não? Eu não sei de onde... A galera que fez esse desenho é muito esperta, é muito imaginativa. E isso tudo isso é mostrado de uma maneira... Claro, vocês estão entendendo a palhaçada que eu tô fazendo, o paralelo claro, o paralelo óbvio com a colonização, tanto do Brasil quanto da América inteira. E esses paralelos são constantemente jogados no desenho, mas são todos jogados da forma que encaixa na mitologia do desenho. Dessa forma, a criança que está assistindo, ela aprende o que aconteceu e ela aprende a história e ela aprende as consequências da história sem que o desenho tenha que dizer, olha, isso é história, isso não é invenção, isso não é historinha boi dormir, isso é história com H maiúsculo. Ao mesmo tempo... Mais ou menos. É uma alegoria. Faz parte do funcionamento da humanidade. Mas não é um statement político. Esse desenho oferece para os adultos que assistem uma camada que eu diria que é quase invisível às crianças pequenas, como por exemplo todo o conceito de budismo, taoísmo, que são muito arraigados em alguns personagens. O vilão, ou pelo menos aquele que é apresentado como vilão no capítulo 1 da história, é o Príncipe Zuko. O Príncipe Zuko, ele foi exilado de sua terra pelo seu pai por um crime horrível que não sabemos ainda, e a única forma do Príncipe Zuko recuperar sua honra e o seu lugar no trono é se ele conseguir capturar o Avatar. Isso é o que sabemos no episódio 1. Você que assistiu a série sabe que... Calma. O Príncipe Zuko é acompanhado pelo seu tio. Chama o Igor pra analisar. Iroh, o Dragão do Oeste. Que não sabemos também porque ele acompanha o príncipe. Como quem já assistiu a série sabe, a banda não toca exatamente essa música. O crime terrível que o Zuko fez para ser expulso do seu reino não foi exatamente tão terrível assim. Inclusive, algumas pessoas poderiam ter a impressão de que o Zuko foi exilado do seu reino por ser uma pessoa decente. Mas como o Imperador do Fogo não é uma pessoa decente, ele puniu seu próprio filho assim. O Iroh, por outro lado, ele é, de novo, mantendo na linha de usar os termos. Eu li sua mensagem, a do Dragon Ball e a outra de crédito. Do mundo real e não da mitologia do desenho. Ele é um monge taoísta. O Iroh, ele foca em buscar o equilíbrio de todas as coisas. Ele sabe que ele não pode afetar o mundo. Ele é apenas um grão de areia na grande terra em que vivemos. Ele é incapaz de mudar a rotação da Terra. E ele dedica a vida aos pequenos prazeres. Ele gosta muito de chá. Ele gosta muito de viajar. Ele gosta de jogar xadrez. Eu acho que ele vai falar disso, mas eu vou me adiantar. Que ele não se dedica aos pequenos prazeres. Ele dá valor às pequenas coisas. A SMR aqui foi mal. E esse valor que ele dá às pequenas coisas representa muito mais a capacidade que a gente tem de mudar o mundo ao nosso redor do que ter pensamentos megalomaníacos. Porque é graças a ele se importar com as pequenas coisas que ele muda o Zuko. Não é que ele muda, ele guia o Zuko para mudar. Ele guia todos os personagens que aparecem para ele. Ele guia de alguma forma. Porque ao se importar com as pequenas coisas da vida, ele usa isso como metáfora para as grandes coisas da vida. O chá e o caralho. Que é também um dos princípios do taoísmo de o micro tá no macro, o macro tá no micro e tal. Micro. Conversar, aprender e ensinar. Esse é o Iroh. E ele se dedica a ensinar tudo que pode para o jovem príncipe Zuko, para que ele torne-se também, por sua vez, uma pessoa melhor. E é esse tipo de coisa que... Aí eu não vou dizer que são coisas que as crianças não percebem em absoluto, mas... Por exemplo, nós descobrimos assistindo o desenho que o Iroh, na verdade, antigamente ele era conhecido como o Dragão do Oeste. Ele era um fortíssimo general da Nação do Fogo, bravo, inteligente, um gênio estratégico e lutava como se fosse um exército de um homem só. Iroh foi responsável pelo cerco de 200 dias, não é isso? Ele cercou a cidade de Ba Sing Se, Pequim. É muito engraçado, porque é claramente Pequim. Ele cercou a cidade de Ba Sing Se por 200 dias. E aí o seu filho morreu na guerra. E quando o filho de Iroh morre na guerra, ele abandona a guerra completamente e passa a dedicar a vida a educar o príncipe Zuko. Eu não sei se a criança percebe a sutileza disso, mas o desenho... Percebe. Esse aí foi feito pra criança perceber também. Muito bem feito, inclusive. Cara de ninguém, ele deixa bem claro o como a morte de um filho é uma coisa terrível. E como ninguém, nem mesmo o mais malvado dos vilões, é imune a sofrer com isso. E como isso é um golpe tão forte que pode mudar completamente a visão que qualquer um tem da vida. Outro exemplo, o jovem Aang, o próprio Avatar, do título. Ele é um... Como que chama? Nômade do ar. É um monge budista, um nômade do ar. E no desenho é explicado... Esse é o nome do desenho, né? O último mestre do ar. Acontece que todos os outros mestres do ar foram assassinados pela Nação do Fogo.
E a criança pacifista tem que viver com isso. E tem que lidar com isso. E é muito interessante a forma como o desenho cuida disso, porque apesar de... É uma guerra, o mundo contra o Senhor do Fogo, ele foi o responsável por genocidar, por matar todos os outros membros da família, do país, da raça, todos os outros dobradores de ar, todos os nômades do ar, todos os amigos e família do Aang. Então assim, o Aang tem razão para querer matar o Senhor do Fogo por vingança pessoal. O Aang tem razão para querer matar o Senhor do Fogo porque é uma guerra. O objetivo dessa guerra é matar o Senhor do Fogo. Mas o Aang, como eu disse, ele é um pacifista e não acredita em violência. E esse é o problema do Aang. Não é que ele não acredita em violência, né? Inclusive ele vai ser violento durante a história algumas vezes. Não só por problemas pessoais, mas também que para se defender ele precisa executar atos violentos. Mas ele acredita que, de fato, esse não é o caminho ideal, né? E esse é o problema que é discutido ao longo tipo, a última temporada e meia, é o Aang se debatendo, pensando, eu tenho poder físico, eu conseguiria matar o Senhor do Fogo, mas será que eu devo? Essa parte é muito boa. A resposta, eu tenho que impedir o Senhor do Fogo. A única forma que eu vejo de impedir o Senhor do Fogo é matando o Senhor do Fogo. Todo mundo tá me dizendo que eu devo matar o Senhor do Fogo, mas a minha vida inteira, tudo que eu sou, tudo que eu represento, é contra a morte do Senhor, é contra a morte, independente de qualquer que seja. Então... É que esse termo pacifista é disputado, né? Tipo, o pacifista é aquele que não faz nada e vê a tragédia acontecendo em volta dele. Ou o pacifista é aquele que vai recorrer à violência não letal para proteger as pessoas em volta dele de serem mortas. Então, tem visões diferentes e tal. É quase que uma religiosidade levada ao extremo no bom sentido. O Aang matar o Senhor do Fogo seria um ataque a tudo que ele acredita e tudo que ele é. Outro exemplo disso, ótimo, toda a espiritualidade do mundo de Avatar. Apesar de ser um mundo fictício, apesar de uma mitologia que foi criada só para o desenho, toda a mitologia de Avatar é baseada em alguma coisa de verdade. Então, o mundo dos espíritos tem um que... Eu quero dizer shintoísta. À primeira vista parece shintoísta, mas eu admito que eu não sou o maior teólogo em shintoísmo, posso estar falando uma bobagem. Mas lembra muito viagem... Não, o Shinto tá presente no nosso mundo, não? Se eu não me engano. Tem até a caverna para ir lá pra deusa do submundo, no Japão. Os kamis estão em tudo. É bem... Compartilha-se o nosso mundo. Pode ter, tipo, outras localizações, mas não é o mundo dos espíritos. Os espíritos estão no nosso mundo, mas eu posso estar falando besteira. Shihiro. E tem toda essa regra de como... Ou também lembra muito Kamigawa. Tem essa coisa de como os espíritos vivem no mundo dos espíritos e afetam indiretamente o mundo dos vivos, assim como os vivos afetam indiretamente o mundo dos espíritos. O que ele falou de Kamigawa ali é uma edição de Magic. Lembra mesmo. E quando esses dois se trocam de posição, as coisas boas ou ruins acontecem. Geralmente ruins porque o equilíbrio é quebrado. Tem muito nesse desenho do I Ching, do Feng Shui, de toda essa coisa de energia e... Não é astrologia que eu quero dizer, mas yoga, chakra, todos esses ensinamentos orientais, baseados em energia, e tudo isso, tudo muito bem montado na forma de um desenho infantil de ação. Ai, que legal, são os jovens amiguinhos que estão lutando com... Mas que, tipo, tudo... Eu concordo, é tudo isso aí mesmo que ele falou. Só que isso tá em vários mangás também, né? Pra um desenho americano, de fato, é especial. Mas pra histórias japonesas, de ficção, pra jovens... É Kodomo, né? Avatar é Kodomo pra Seinen. Avatar é Kodomo pra Shonen. Mas você encontra histórias assim também, mano, lá no Japão. Só que, óbvio, é a cultura deles, né? É diferente. Tudo isso remonta ao que a gente já viu num documentário bem interessante sobre perspectiva de mundo. E a gente vai vendo como os chineses foram os primeiros a ter alguns conceitos físicos que a galera veio descobrir no Ocidente muito tempo depois, porque aquilo derivava de um conhecimento ou de um conceito filosófico deles. Sobre tudo a energia, toda a vibração e tal, caralho, os caras lá já meteram, tipo, teoria das cordas em 1000 a.C. Obviamente isso é uma hipérbole e uma brincadeira, não é verdade. Mas é pra vocês entenderem mais ou menos o esquema. Fogo, e eles vão salvar o mundo, yeah! Mas ao mesmo tempo o desenho mostra, sem perder sua censura 7 anos, os horrores de perder a família, os horrores da guerra, as difíceis decisões. Mostra como raramente os mocinhos são 100% bons e raramente os vilões são 100% maus. Tem uma cena, um episódio célebre na segunda temporada. Nota, como eu disse, a história do desenho é que eles estão correndo atrás de vencer a Nação do Fogo. E a única nação que... O Reino do Fogo, perdão. Não, isso. Nação do Fogo, Reino da Terra. Nação do Fogo. E o único país que ainda não foi derrotado pela Nação do Fogo é o Reino da Terra. E aí eles vão ao Reino da Terra procurar aliados. E um dos primeiros aliados que eles encontram é um general do Reino da Terra que quer usar o Aang basicamente como arma biológica. Ele está disposto a qualquer coisa pra isso. Ele sequestra e tortura os amigos... tem isso mesmo. Do Aang, ao perceber que o poder do Aang, como o Aang é muito jovem e não consegue controlar os poderes ainda, o poder dele está vinculado a estados de estresse emocional. Então ele sequestra e tortura os amigos do Aang pra estressá-lo, pra que assim ele consiga usar todo o seu poder.
Ora, esse general, segundo tudo que desenho até agora, ele é um mocinho. Ele é do Reino da Terra e ele vai ajudar nossos personagens principais. Acho que não é retratado. Não, aí já não é retratado. Não é tão assim, não. Acho que eles têm muito mais cuidado na hora de fazer isso. Eles não retratam o povo da Terra como se pode começar como um aliado, mas as coisas são tipo, cara, esse cara não tá tão do seu lado assim. Criança entende, essa pessoa tem seus próprios interesses. Criança consegue dividir entre bem, mal e egoísmo. Criança consegue, sabe? Ela sabe que aquele personagem tá enganando o protagonista. Ela consegue entender isso. A vencer o Senhor do Fogo. Tu conhece o canal do Distopia Cósmica? Nada do que ele fala faz sentido, é puro entretenimento. Ô Thales, eu já vi que alguns vídeos dele soltos em react de outras pessoas, eu não entendi nada, não sei se ele tá zoando, não sei se ele tá sério, mas realmente nada faz sentido com nada, cara, é muito engraçado. Mas, apesar de ser um mocinho, É, tipo, tem bandido da Terra, tem um monte de coisa na Terra. O desenho é bem competente em mostrar que pra você tomar a decisão sobre uma pessoa, você tem que conhecer ela, não importa de onde ela vem. Por aí vai. Até porque o próprio o tio Airo, ele é do fogo. Mas mesmo assim ele é um personagem mais do bem do que muita gente, vamos dizer assim, né? Enfim, a história trabalha isso muito bem. Eu não acho que seja tão desse jeito que ele falou, não, mas eu entendo onde ele tá indo. ele sequestra e tortura os personagens principais. Porque ele sabe que, como ele sabe que o personagem principal, o Aang, fica mais forte quando está chateado, então ele deixa o Aang mais chateado possível pra ele ser mais forte. Isso não é uma coisa legal, gente. Mas ele é um mocinho, mas ele não é um cara legal. Mas ele não é tratado como mocinho, não. Você já tá forçando, tá forçando. A história deixa bem claro que ele não é um mocinho. Como ele pode ser um mocinho se ele não é um cara legal? Como que ele pode ser mocinho se ele não é do bem? Como que é do bem? Fica claro que são dois grupos que não se gostam, fogo e terra, e não estão nem aí pra quem tá no meio. E do mal em uma guerra? Como é isso? E é isso uma das principais lições que esse desenho apresenta. Não existe bem e mal. Existem pessoas... A maioria das pessoas acredita estar fazendo bem. As pessoas, por si só, não são inerentemente boas ou más. Existem atitudes boas e atitudes más que as pessoas podem fazer. E dependendo do ponto de vista de quem está olhando, aí sim essa pessoa pode ser vista como boa ou má. Mas o fato de que alguém concorda com você, o fato de que alguém tem a mesma opinião que você, não quer dizer que essa seja necessariamente uma boa pessoa. O fato de alguém estar indo contra os seus objetivos, o fato de alguém... O Chromia tá falando dos negócios legais, né? Sobre a representação dos elementos em relação à cultura asiática. Que o fogo é expansão. Ele falou aí que pra essa coisa burocrática e rígida, a Terra, que faz até muito sentido, e por aí vai, né? O Príncipe Zuko é um ótimo exemplo disso. O fato de alguém, ainda que alguém esteja tentando lhe matar, isso não necessariamente quer dizer que ele seja uma pessoa má. Você precisa olhar a história inteira, você precisa, antes de taxar alguém como bom ou mal... Não, pera, se a pessoa vai me matar, ela é má, foda-se. Não. Foda-se. Tudo bem, da minha perspectiva. Só que você não tendo machucado ninguém, uma pessoa vem querer te matar, foda-se, é mal, ué. Primeiro, taxar alguém simplesmente como bom, simplesmente como mal, é muito simplista. Mas antes de fazê-lo, você precisa olhar a história inteira, você tem que ver toda a conjuntura em que essa pessoa está inserida. Não vou olhar a história de ninguém. Se vier me matar, eu mato de volta. Não só o que ela... Não basta ver o que ela fez, mas tem que ver o porquê ela fez. Não é uma mera questão de... Não, é assim, a história também, ela não tá relativizando tudo, não. Ela mostra que as coisas são mais complexas do que parecem. Concordo. Isso é muito legal, o Avatar faz muito bem isso. Mas ela claramente demonstra um Aang como uma pessoa boa, uma pessoa inocente, de coração aberto, que busca entender os outros e quer evitar sofrimento como pode. E que só vai recorrer a atitudes dramáticas se fizer atitudes dramáticas com ele onde ele tá vendo, vamos dizer assim, né? Então ele é uma pessoa boa. E alguns personagens são sim caracterizados como ruins. Você pode até entender porque eles são ruins, tipo a Azula ou o Imperador lá do Fogo. Mas você sabe que eles são ruins. Eles são ruins, são retratados como ruins, estão retratados como sem escapatória da ruindade deles. Mas você entende e compreende porque eles são daquele jeito. Você fala, nossa, para evitar que mais pessoas ruins apareçam, talvez existam algumas coisas que a gente pode fazer. Né? E aí a história vai se mostrando esses elementos e tal, que é muito legal. Mas calma lá, a história não meteu tanto uma área moral cinzenta a ponto de chegar nesse nível que ele tá falando. Não, eu não acho. Tá feito, não importa. Não, cara, às vezes... Às vezes você quer salvar o seu país e isso significa mandar matar o seu irmão e o seu sobrinho. Às vezes, o contrário. Às vezes o que você quer é desestabilizar e destruir o seu país e para isso você encerra uma batalha que já tá durando 2 anos. Então, uma boa ação feita por um...
Eu entendi o que ele tá falando, mas eu acho que tudo é muito mais demonstrado através de sentimento de personagem do que a ação prática. Ou moral, macromoral. É tipo, é a ação, é o sentimento do personagem. Aquilo que ele tá fazendo com prazer ou com tristeza. Se o personagem tá matando o irmão e o filho por prazer pra dominar aquele reino, você vai entender ele como mal. Se ele tá matando o irmão e o filho como um sacrifício que ele vai se autoflagelar pra sempre por ter feito isso, que ele odeia aquilo, você consegue compreender aquilo como um ato terrível, mas você consegue entender que o personagem não se resume àquilo, e ele é mais profundo. Isso é um questionamento. Uma boa ação feita com uma má intenção é uma boa ação? Ou por outro Você dá pão pro teu esfomeado na rua. Você lá liga seu TikTok, dá um pão pra ele, grava você dando um pão pra ele e pronto. Cara se o cara tá esfomeado de verdade, o cara não tá nem aí se você gravou o TikTok ou não. Você acabou de salvar a vida dele. É sempre melhor fazer uma boa ação do que não fazer uma boa ação. lado, uma má ação, que não só é feita com boa intenção, porque de boas ações o inferno tá cheio, mas que é feita porque ela vai ter boas consequências. É mesmo uma má ação? A dualidade do desenho está nisso. Essa aqui é outra ótimo desenho. A criança cega, nascida numa família riquíssima, e com uma família muito rica e poderosa, a família entende que só porque a criança é cega, ela é claro que ela é frágil e não pode se defender, e não deve ser muito inteligente, e não tem como se virar sozinha. Calma, gente, ela só é cega, ela não é... Na real, mesmo que ela fosse deficiente mental, cadeirante, paraplégica, mesmo que ela fosse um vegetal, dê aos portadores de necessidades especiais a oportunidade de tentar, e se eles precisarem de ajuda, eles vão pedir. Não é tão fácil assim separar o bem e o mal. Isso é uma coisa que o desenho mostra muito bem. Aqueles que começam parecendo mal podem não ser. Outras vezes eles podem confirmar que de fato são. Aqueles que parecem seus amigos, de repente, estão interessados em outra coisa. Ou até estão interessados na mesma coisa. Acontece que eles não concordam com seus meios. E o tanto que eles estão dispostos a arriscar em prol desse objetivo faz com que talvez eles não sejam tão amigos tão bons assim. Esse é só um primeiro vídeo, na verdade, de Avatar. Apenas a primeira série de Avatar dá pra fazer uns 3 ou 4 vídeos do tamanho desse, pegando foco em ponto específico. Isso sem entrar na Lenda de Korra, que é a continuação da série de Avatar, Que é horrível. que passou por uma situação muito curiosa, porque ela foi cancelada pela Tem várias ideias legais, mas a execução é péssima. E quem discorda é porque não assistiu, ainda bem, não assistiu nenhum vídeo analisando o Korra. Porque senão você vai ver que é um terror. emissora no fim da série. Então os criadores falaram, não, pera, Mas é cheio de ideias fodas, e as ideias fodas conseguem tancar ali pra você o fato do roteiro ser uma merda. Quando você para pra pensar, meu Deus, quando eu lembro das coisas, ai que raiva, cara. Eu não queria ter procurado vídeos sobre crítica de Korra. não, a gente faz nosso próprio bolso. É por isso que na Lenda de Korra, na última temporada, a qualidade da animação cai bastante. Mas, ao mesmo tempo, como não passa... É sempre zoado desde o início. Tipo, é legal, porque você tá na ilusão. Quando você para pra pensar, não pensar tipo em lógica e tal, mas você começa a ver as atitudes dos personagens, você fala, cara, a Korra é a pior personagem de Avatar, tanto moralmente quanto em escrita. Uma péssima personagem em todos os aspectos. Você começa a ver que tá tudo. Tá ligado? Na televisão não tem mais que ater a censura 7 anos, né? Então eles se deram ao luxo de fazer uns finais mais polêmicos do que poderiam ter feito. A Lenda de Korra é outra série que dá pra discutir horas a fio. Afinal de contas, são 4 temporadas. Os 4, um vilão em cada um. Enquanto a Lenda de Aang Ideias fodas, execução péssima. E tipo, superficialmente tá ok. Mas é um vilão só a série inteira, na Lenda de Korra são 4 temporadas com 4 vilões. Um teocrata, um comunista, um fascista e um anarquista. Então eu espero, na verdade, vou ver como que é o Zahri é o melhor vilão de Korra. a recepção da galera a esse vídeo, mas eu estou planejando sim, senhor, fazer análises filosóficas do mundo de Avatar nos meses a seguir. Se Eu também gostava de Korra. Então não procurem críticas sobre Korra na internet. você acha isso uma boa ideia, deixe seu joinha. Se você acha que desenho infantil é mesmo só pra criança e não tem nada que ficar pensando, procurando significado, nada disso, deixe seu joinha. Se você gostaria de fazer algum comentário, se você discorda de alguma coisa que eu disse, se você quer corrigir alguma coisa, Mas se você porque, acha que... em geral, não discordo de nada do que ele falou. Avatar realmente é muito bom. Eu acho que ele exagerou em algumas partes. E acho que tem alguns outros detalhes que ele não mencionou. Não que ele não saiba, mas ele não mencionou. Porque o vídeo foi bem superficial, assim, né? Tipo, uma conversa de bar, esse termo até amaldiçoado, né? Tem que tomar cuidado. Mas esses vídeos sem roteiro me deixam incomodados, porque, como meus próprios vídeos que eu faço, é o estilo de vídeo que eu gosto. Eu gosto de embasar, dar o exemplo, analisar na moralzinha e tal. Quando é só a galera conversando, eu fico tipo, ai, que nervoso.
Mas acho que tudo que ele falou aí eu concordo com ele, tá tudo bacana. Muito bem feito. O Avatar, eu adoro Avatar. Eu tenho muito carinho por Avatar também. Já assisti mais velho e é talvez melhor ainda do que quando você assiste quando você é mais novo. Ok,